Oi, pessoal. Estou de volta aqui, pessoasetalentos.com agora, endereço novo. E quero falar um pouquinho da eleição no Brasil, né? Essa semana que passou, a gente teve debate, primeiro debate aí para candidatos a presidente da República. Eu até acompanhei, mesmo estando aqui fora, acompanhei pelo YouTube. Achei muito legal a parceria que a Bandeirantes fez com o Google, né? Tinha aquela sala para você ver a tendência de crescimento dos candidatos, comentários e tudo mais, e a transmissão no YouTube foi muito boa, pelo menos aqui nos Estados Unidos pegou perfeitamente. Parecia que eu estava aí no Brasil assistindo, né, em HD alta definição, e parece que foi o recorde de transmissão do YouTube na história do Brasil, né? Então acho que foi quase 400 mil pessoas acessaram o debate pelo YouTube, mais a audiência da TV, que se eu não me engano, ficou em terceiro lugar, só perdeu para a Globo e para o SBT. Então, isso demonstra uma coisa muito legal que eu acho, que é o interesse. Existe sim um interesse pela política nesse momento, né? Apesar de a gente olhar para os candidatos e ver ali no momento do debate, dá uma certa sensação de, né, terra de ninguém, porque pelo menos essa foi a minha visão, a minha interpretação, uma falta de propostas, uma falta de aprofundamento da maior parte dos candidatos, né? E muita coisa de meme, muita coisa de brincadeirinha vindo de alguns candidatos que eu acho que não agrega nada. É um pessoal que está brincando com a democracia e eu acho que o caminho não é por aí. Algumas coisas que eu quero destacar, na minha opinião, e até falando um pouco do sistema político aqui nos Estados Unidos. Independente de quem que você vai votar, tá? Eu não estou fazendo essa transmissão aqui para você falar para você votar no candidato A, B ou C. Mas eu gostei muito do que o movimento contra a corrupção, Unidos contra a Corrupção, fez aí no Brasil. Eu até indiquei num post que eu fiz recentemente aí no Pessoas e Talentos, que é um movimento criado pelo pessoal da Lava Jato, e o pensamento deles foi muito simples. A Lava Jato se inspirou numa operação lá da Itália chamada Mãos Limpas, que foi feita nos anos 90. E muito parecido, uma série de juízes e promotores começou a desmontar um esquema enorme de corrupção que envolvia políticos, empresários, né, e que queria realmente saquear o país. Muito parecido com o caso do Brasil. Só que o que aconteceu? Depois de um momento inicial no qual eles conseguiram de fato prender os corruptos, né? Esses políticos se uniram e mudaram as leis. Mudaram as leis para proteger eles mesmos, né? Então foi isso que aconteceu, quer dizer. E é o grande medo que a gente tem que isso aconteça no Brasil também a partir do ano que vem, porque a partir do ano que vem todo o Congresso Nacional vai ser novo, essas pessoas vão ganhar um novo mandato, e aí eles têm 4 anos de mandato pela frente, ou seja, eles têm tempo suficiente para fazer esse tipo de mudança constitucional e não precisa se preocupar tanto com a reeleição, porque a reeleição vai ser dali a 4 anos. Então, o Unidos contra a Corrupção, até tem o site que eu deixei aí no post anterior, ele é um movimento que está defendendo a ideia do seguinte: a gente precisa renovar a política. Para renovar a política, a gente precisa buscar candidatos, não só para presidente, mas candidatos para o Congresso Nacional, que tenham três aspectos fundamentais. Primeiro, um passado limpo. Então, eles têm que ter realmente uma história de vida honesta. Segundo, compromisso com a democracia, gente. Tá? Isso é fundamental. E eu tenho repetido isso muito aqui no Pessoas e Talentos, porque cada vez mais, infelizmente, a gente tem visto no mundo políticos que entram com um discurso lindo, maravilhoso, né? E tanto de esquerda quanto de direita, tá? E que destroem o sistema de dentro para fora. Ou seja, uma vez que eles estão dentro do sistema, eles começam a destruir a democracia. Ah, a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não aconteça, porque tem alguns aí, principalmente para candidatos a presidente no Brasil, que são muito autoritários. E eu tenho certeza que a visão deles é essa: é entrar para poder se perpetuar no poder para sempre, né? Como foi algo que o governo anterior tentou fazer, que o PT tentou fazer. Ah, e, por fim, políticos que apoiem o combate à corrupção, né? Apoiem verdadeiramente, e aí existem todas essas medidas contra a corrupção que o site cita lá. Então o site é unidoscontracorrupção.com.br, tá? Acho que a gente tem que prestar atenção nisso e ter a visão também do quanto que o Brasil evoluiu. Para mim são duas questões importantes que ninguém está falando, né? Os candidatos ficam só naquele mimimi e cococó e ninguém aprofunda na questão de dois aspectos. Primeiro, o quanto que o Brasil evoluiu, né?
Outro dia eu estava conversando com meu pai, né? Esteve aqui visitando a gente. Até vou ver se a gente faz uma transmissão um dia para ele contar mais detalhadamente essa história. Meu pai tem 67 anos, né? E ele nasceu e foi criado ali na Moca, em São Paulo. Ele contando a vida dele. Gente, é coisa de filme, é coisa surreal, né? Quer dizer que a primeira geladeira chegou na casa dele quando ele tinha 15 para 20 anos, né? Isso foi no início dos anos 60. Televisão também. Até os anos 60 não tinha televisão em casa. Chuveiro com água quente também. Até os anos 60 não tinha, né? Limpeza de lixo, coleta de lixo, ele me contando que era feito ali com carroças empurradas por burros, né? Isso até o final dos anos 50 em São Paulo, tá? Então, você para pensar em tudo isso, você vê que o Brasil evoluiu muito, né? É uma primeira coisa que a gente tem que saber reconhecer e saber reconhecer que vários governos foram parte disso e que a sociedade civil foi parte disso também e merece o mérito de tudo isso, tá? Governos de esquerda, governos mais de direita, né? Governos tucanos, governos petistas contribuíram para o Brasil melhorar, sem dúvida nenhuma. Reconhecer que o passado foi importante e os aprendizados com o passado é importante para a gente se unir, acabar com essa luta interna e olhar para frente e falar que tipo de país a gente quer. E eu acho que é esse o caminho também que a gente precisa se aprofundar mais, porque eu não tenho visto nenhum candidato falar em detalhes o que está pensando para o Brasil, né? Qual que é a visão de país, não só o que vou fazer no primeiro ano, nos primeiros 6 meses, qual que é a visão de país para os próximos 10, 20 anos, né? Onde que a gente quer colocar o Brasil? A gente quer que o Brasil continue sendo uma potência agrícola? A gente quer que o Brasil seja uma potência na área de serviços? A gente quer que o Brasil seja o celeiro da inovação, né? No setor de turismo, por exemplo, onde a gente tem um potencial enorme? O que a gente quer para o nosso país, né? Qual é a marca que a gente quer colocar para o nosso país? Ninguém está falando sobre isso. E a gente, como sociedade, precisa empurrar para que esse debate aconteça, né? Então, outra coisa fundamental. E por fim, fortalecer a democracia. A democracia, ela está num momento frágil no Brasil, mas a gente está completando momentos históricos. A gente está com quase 40 anos de retomada democrática aí, coisa que o Brasil nunca teve. O Brasil nunca teve um período tão longo de democracia, né? Lá desde 1822, se você for estudar, a gente sempre teve 10, 20 anos de democracia interrompidos por golpes militares. Então a gente está completando um momento importante e agora, para fortalecer a democracia, a gente precisa de mais democracia, precisa de mais diálogo, precisa de mais pressão nos políticos, não só no dia da eleição, mas ao longo dos anos de mandato deles, né? Precisa de mecanismos para que a gente coloque nossas propostas e nossas propostas sejam aprovadas no Congresso Nacional. Então tem hoje aí na internet tem uma série de maneiras de você fazer abaixo-assinado e tudo mais, né? E eu vejo o caso da democracia aqui nos Estados Unidos, como que a democracia aqui é forte, né? Por mais que tenha entrado um Trump aí, que é um cara super polêmico, ele não consegue desmontar o mecanismo da democracia, que é o mecanismo de cobrança, de pressão em cima dos políticos e tudo mais, porque isso é coisa que foi criada lá atrás, vem sendo construída há mais de 200 anos, né? E o Brasil está nesse caminho, mas é um caminho ainda mais lento, porque, como eu falei, a gente tem aí menos de 40 anos de retomada democrática, né? Então era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês e abrir o diálogo aqui também. Deixa seu comentário aqui embaixo no vídeo, tá? Se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo, mas eu quero escutar seu comentário também. E deixe seu comentário aí no pessoasetalentos.com para que a gente possa expandir esse trabalho aí. Mas acho importante, questões fundamentais para a gente pensar, não só nessa eleição agora, né? Mas em todas as outras eleições que vão vir. E vamos lembrar, para finalizar, da importância do Congresso Nacional. Não adianta botar o presidente que você quer, o governador que você quer, e colocar pessoas no Congresso ou na Assembleia Legislativa que são contrárias a essa pessoa, né? Ou que tem um compromisso zero com a ética, né? E precisa estar muito voltado para pessoas do Congresso que vão ajudar a aprovar as leis, porque esse trabalho é fundamental em qualquer democracia do mundo, ok? Um grande abraço, pessoal. A gente mantém contato aí. Escrevam para mim aqui para a gente expandir esse debate.